A paz do Senhor Jesus para todos, acompanhado com uma boa noite de salvação. Vamos para a leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. Diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Nos encontramos diante de duas situações, a qual eram dois desafios para o homem, para a ciência humana. O primeiro desafio: uma menina morta. O segundo desafio: uma mulher que já há 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Não é 12 dias, não é 12 meses, muito menos 12 horas. 12 anos, diga 12 longos anos. Ela sofria com o fluxo de sangue. Dois desafios. Agora diga: existem coisas que para o homem é impossível, mas para Deus, para Jesus, nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. E agora chega um homem importante. Ele era um chefe. Diz a Bíblia que um chefe chegou até Jesus e o adorou. Diga: um homem importante chegou até Jesus e o adorou. Antes desse homem relatar a Jesus Cristo a sua situação difícil, ou melhor dizendo, impossível, antes dele relatar ao nosso Senhor Jesus Cristo a luta que ele estava passando, ele adorou Jesus. Irmãos, quantas vezes
Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Quantas das vezes nós estamos vivendo dias difíceis? Tem dia que parece que a gente acorda para viver o dia do errado. Porque tudo dá errado, sim ou não? Tudo dá errado. E o problema é, quando nos deparamos com uma situação difícil ou impossível de se resolver, nós entramos na presença de Deus de uma forma muito mal educada. Nós entramos na presença de Deus de uma forma muito indelicada. Pois nós, quando nos deparamos com um problema, ficamos tão absolutamente assustados, que o que nós queremos é invadir o céu e pegar Deus pelo colarinho e falar: resolve isso para mim. Tira! Parece que queremos pressionar Deus. Inclusive existe até uma igreja aí que ensina isso. Pega a Bíblia e tampa na parede e fala: Deus, resolve isso. É tudo ou nada. Ou só faz ou não faz. Ou faz ou eu vou embora. Ou faz ou eu te largo. Ensina a pressionar Deus. Mas agora aprendemos neste texto uma grande lição. Diga, uma grande lição. Ali havia um homem que estava com um grave problema. E qual era esse grave problema? A sua filha estava morta. Diga, ela estava morta. Mas ainda assim ele podia, ele era um chefe, ele era um homem importante, um homem com autoridade. Ele podia ter chegado até Jesus com seus homens, seus soldados, e podia ter agarrado Jesus pelo braço e falado com Jesus: tu não é aquele que cura, tu não é aquele que faz milagre, tu vai agora ressuscitar minha filha. Sim ou não? Mas o que ele faz? Ele deixa de lado a sua patente, ele deixa de lado a sua importância, ele deixa de lado a sua teologia, ele deixa de lado o seu grau de autoridade, e de chefe ele vira súdito. Ele vai até os pés de Jesus e adora Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai adiantar você querer colocar Deus na parede. Não vai adiantar você querer invadir o céu para pegar de Deus o que você quer. Não vai adiantar você pressionar Deus. Mas se você chegar com delicadeza, irmãos, aleluia. Quando o filho chega com delicadeza, quando o filho chega até o pai ou até a mãe com delicadeza, de forma educada, ele mexe com o coração do seu pai, ele mexe com o coração da sua mãe, e os ouvidos do pai e da mãe ficam atentos para ouvir a petição do filho. E agora, aquele homem chega e adora Jesus. Ele chega com delicadeza, ele chega com humildade, ele chega com educação, e ele adora Jesus. Eu creio que ele chegou e falou: Mestre dos mestres, Rei dos reis, Senhor dos senhores, por favor, tu podes me ouvir? Por favor, tu podes me atender? E depois que ele adora Jesus,
ele mexe com o coração de Jesus. Depois que ele provoca Jesus com uma adoração, depois que ele provoca Jesus com a sua humildade, depois que ele provoca uma reação em Jesus, com a sua adoração, aí ele pede, ele diz, ele relata o seu problema, e ele fala: eu estou com um grande problema, vem comigo, Jesus, minha filha faleceu, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Aleluia! Diga: aquele homem chega com humildade, com educação, com delicadeza. Segundo, ele adora Jesus. Terceiro, ele pede. E a petição dele vem junto com fé, vem junto com confiança. Ele tinha certeza que se Jesus fosse lá, iria resolver o problema dele. Ele tinha essa convicção. Tanto que ele diz: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você não recebeu a sua vitória ainda? Sabe por que você não recebeu a sua bênção ainda? Porque você não sabe chegar com carinho, você não tem intimidade, você perdeu a essência, perdeu a sensibilidade. Você acha que Deus é obrigado a te entender, você acha que Deus é um gênio, aonde você pega a lâmpada e ele sai para fora e atende o seu desejo. Não, Deus não é um gênio, Deus é o Criador do céu e da terra. Ele é Pai e nós somos filhos. Diga: ele é Pai e nós somos filhos. Temos que saber chegar. Temos que chegar com educação, com humildade, com reverência, com adoração. Temos que adorá-lo e temos que saber pedir. E quando a gente faz isso, aí a gente pode dizer, como aquele homem disse: Jesus, vem comigo aqui, resolver meu problema. Vem aqui comigo me ajudar. Vem aqui comigo me dar vitória. Vem aqui comigo e faz um milagre. Vem aqui comigo e faz o impossível ser o possível. Você está sabendo pedir, irmãos? Você está sabendo chegar diante de Deus? Você está sabendo expor o seu problema para Deus melhorar a sua vida? Você está sabendo conversar com Deus? Você está sabendo adorar a Deus? Você está tendo intimidade com Deus? Você está tendo alegria em servir a Deus? Está tendo reverência na presença de Deus? Está sabendo expor o seu problema para Deus? Tem gente que é tão humilde que fala: mas Deus já sabe, se quiser Ele faz. Ele sabe, porém não vai fazer por causa da sua arrogância. Mas se você chegar com um jeitinho, porque Deus quer que a gente mexa com o coração dele, Deus quer que a gente sensibilize a ele, Deus quer que a gente entra dentro do coração dele. E quando a gente sabe fazer isso, a gente pode dizer como aquele homem disse: vem comigo, Jesus. Põe as tuas mãos naquele meu filho que está me dando problema. Põe as tuas mãos poderosas naquela minha filha que está morta espiritualmente, para que ela viva, para que ela ressuscite. Põe as tuas mãos naquele meu filho que está nas drogas, que está no presídio. Põe as tuas mãos sobre a minha mãe, sobre o meu pai. Põe as tuas mãos
sobre aqueles que estão debaixo de um jugo de Satanás. E quando você fala assim, Jesus, vem comigo, põe as tuas mãos ali. Jesus, Ele vai com você. Ele vai dar vida à sua filha. Ele vai dar vida ao seu filho. Ele vai dar vida ao seu familiar. Ele vai melhorar a sua vida. Mas agora o texto continua. Após isso acontecer, e Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos. Seguiu. E os seus discípulos também. Diga, Jesus levantou e seguiu aquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga, nós temos que seguir Jesus. Diga, nós temos que seguir Jesus. Porém, quando nós estamos com a vida no altar, quando nós estamos agradando a Deus, Jesus também nos segue para nos dar vitória. Jesus também nos segue para operar um milagre na nossa vida. Jesus também nos segue para melhorar a nossa vida. Jesus também nos segue para nos conceder o presente, a bênção. Jesus segue você. Jesus, Ele segue você. Se você estiver agradando a Deus, Jesus vai te seguir para te dar vitória, para te dar recurso, para te dar providência, para abrir portas, para jogar o diabo por terra, para ordenar que ele saia do seu caminho. Jesus vai diante de você. Aleluia. E muitas das vezes Ele vai atrás de você. Diga, Jesus me segue. Diga, Jesus me segue. E quando você vai lá para resolver o problema, diga, Jesus está me seguindo. Diga, Jesus está atrás de mim. Quando eu for lá para resolver o problema, quando eu for lá para resolver aquela situação, quando eu for lá, diga, Jesus está me seguindo. Aí quando você chega no local, Satanás se levanta para te afrontar. Satanás, ele se levanta, ele te vê sozinho, e ele se levanta contra você para impedir a sua vitória. Mas quando ele se levanta, quando ele vem rugindo para te atacar, para te destruir, sai de trás de você o Rei dos Reis, sai de trás de você o Senhor dos Senhores, sai de trás de você o Senhor dos Exércitos, e ele cai de joelho. Diga, Jesus está me seguindo para me dar vitória. Oh, glória a Deus! Aleluia! E diz a palavra que o texto diz que agora uma mulher, agora é onde eu quero chegar, uma mulher com a idade de mais ou menos 20 a 28 anos. Uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, uma hemorragia interna. Pensa, irmãos, o que é uma hemorragia interna? Aquela mulher, ela perdia todos os dias cerca 100 ml de sangue, né? Todos os dias ela perdia sangue. Diga, todos os dias ela perdia sangue. Muito sangue. Imagina, irmãos, uma pessoa perdendo quase sangue todos os dias. Vocês podem imaginar como que aquela mulher estava? Magrinha, sem força, acabada, sem ânimo, cheia de dor no corpo. Vocês podem imaginar como é que estava o tamanho do abdômen daquela mulher, de tanta hemorragia. Eu imagino essa mulher magrinha, fraquinha,
Uma mulher com a vida destruída, humilhada. Porque como ela tinha um fluxo de sangue, tinha sido excluída da sociedade, ela não podia ficar no meio da comunidade, tinha que ficar em local separado. E diz a Bíblia que ela era uma mulher de posses. Diga, ela era uma mulher de posses. E ela já havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos, não tinha mais nada para gastar. Eu fico imaginando a situação daquela mulher, 12 anos sangrando, 12 anos sangrando, de dia e de noite. Eu não sei como ela fazia para repor, para que pudesse continuar vivendo. Não sei se ela tomava bastante água, descia, não sei. Mas eu só sei que, irmãos, 12 anos perdendo sangue, o dia inteiro, a noite toda. Essa mulher só ficou viva porque Deus tinha um propósito com ela. Sim ou não? É impossível, irmão. Penso que é. Uma pessoa 12 anos sangrando de noite. Diga, ela só ficou viva. Ela só ficou viva. Porque Deus tinha um propósito com ela. Deus tinha um propósito com ela. Aquela mulher sofrida, rejeitada pela família, rejeitada pela sociedade, doente, com dor. Diga, ela estava na pior. Ela estava na pior. Agora diga comigo, Deus vai melhorar a minha vida. Vai melhorar a minha vida. E agora o que acontece? Ela reúne forças aonde não tinha. Ela reúne forças que ela não tinha. Aquela mulher magrinha, desnutrida, sem ânimo, com anemia, fraca, com dificuldade para se locomover. Agora ela reúne forças dentro de si e ela vai ao encontro de Jesus. Irmãos, há momentos na vida da gente que a gente está pior, está fraco, desnutrido, sem ânimo, sem querer acreditar em nada, com vontade de largar tudo, de abandonar tudo. A gente olha para um lado, vê problema, olha para o outro, vê problema, olha para o outro, vê problema. Para onde a gente vai, ou a gente olha, a gente vê problema. Situações difíceis ou impossíveis. E a gente fica tão fraco, tão desanimado, tão desnutrido. Mas agora o Espírito Santo fala conosco. Ainda tem força aí. Ainda tem força aí. Ainda tem um grão de mostarda de fé aí dentro de você. Ainda tem um grão de mostarda de fé dentro de você. E quando a gente recebe essa voz do Espírito Santo, a gente reúne a pouca força que a gente tem para chegar até aqui nesse culto, para chegar até aqui na igreja, para receber a palavra do Senhor, para poder dobrar o joelho aqui e orar, mesmo sem ter força até para abrir a boca. A gente reúne forças e entra na presença de Deus. Foi o que essa mulher fez, ela reuniu forças e ela entrou na presença de Deus. Ela foi até Jesus. Diga, ela foi até Jesus. E ela dizia consigo: se eu tão somente tocar, se eu tão somente encostar em Jesus, tocar nas vestes dele, só nas vestes dele, eu ficarei sã, eu ficarei curada. Aleluia. Irmãos, quando você reúne forças
e chega até Jesus. Quando você consegue fazer uma oração de fé, quando você consegue fazer um jejum, quando você consegue chegar aqui nesse culto, você está tocando nas vestes de Jesus. Você está tocando nas vestes de Jesus. Você está tendo um contato com Jesus. Você está tendo o quê? Um contato com Jesus. Isso vai mover o coração de Deus. E agora, Jesus, aleluia, ele vê naquela situação, ele diz: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Jesus sentiu o toque daquela mulher, irmãos. Ele sentiu o contato daquela mulher. Por isso ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando você toca em Jesus com fé, quando você entra na presença de Jesus com fé, com uma oração de fé, com um jejum de fé, com uma consagração de fé, com uma caminhada de fé, Jesus sente o seu toque. Aleluia. Jesus sente, aleluia, o seu contato. E agora ele diz: alguém me tocou, alguém de fé me tocou, alguém de fé, alguém que acredita em mim, alguém que crê em mim, me tocou. E Jesus, ele perguntou: quem me tocou? Diga: Jesus perguntou: quem me tocou? Agora pergunta: por que Jesus perguntou: quem me tocou? Se ele já sabia quem era. Porque ele queria apresentar aquela mulher para o mundo. Ele queria apresentar aquela mulher para aquelas pessoas. Ele queria apresentar aquela mulher, porque aquela mulher estava sendo tão humilhada, tão maltratada, tão excluída da sociedade, tão destratada, tão pisada, tão rejeitada, que ele queria apresentar aquela mulher. E junto com ela, o milagre que ele fez na vida dela. Ele pega aquela mulher e apresenta aquela mulher para a multidão. Ele diz: a partir de hoje, ninguém vai humilhar mais essa mulher. A partir de hoje, ninguém vai rejeitar essa mulher. A partir de hoje, ninguém vai deixar essa mulher fora da comunidade. Ninguém vai deixar essa mulher fora do arraial, fora da cidade. Essa mulher, ela está sendo inclusa agora, porque eu curei ela, eu operei na vida dela, eu estanquei o sangramento dela, eu restabeleço a honra dela, eu restabeleço a saúde dela, a honra dela, restabeleço a vida dela na sociedade, restabeleço a vida dela no meio da comunidade. Jesus apresenta aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, nessa noite, ele pega você para te apresentar para o mundo. O mundo vai ver. Diga: o mundo vai ver o que Deus está fazendo na minha vida. E Jesus vai te apresentar para o mundo, irmãos. Não para você ser arrogante, não para você dizer, igual muitos dizem aí: vão ver minha vitória, vai lamber meu sapato, os que não humilhou vai ficar de joelho. Não, nada disso. Jesus vai te apresentar o mundo para você dizer: assim como fez na minha vida, vai fazer também na sua. Assim como ele fez um milagre na minha vida, vai fazer também na sua.